Vamos ver. O Vasco desembarcou em Punta del Este, no Uruguai, onde participará de um torneio amistoso de pré-temporada. A equipe do Ramon Dias disputará 2 amistosos. O primeiro no próximo dia 18, contra o São Lourenço da Argentina. Já o segundo será contra o Deportivo Maldonado, do Uruguai, no dia 21. Enquanto isso, uma equipe alternativa disputará os primeiros jogos do Campeonato Carioca, que começará no mesmo dia do amistoso contra o São Lourenço. Na primeira declaração do ano, o técnico Ramon Dias animou a torcida vascaína. Para todos os fãs de Vasco, o melhor está por venir. Vamos por todo, hein? Vamos por todo. E aí, animadora, esse início de temporada está animando o vascaíno, Pedrosa, um trabalho lá no Uruguai. Ramon Dias, querido pelos torcedores, livrou o Vasco do rebaixamento. Passa pra gente esse início, essa expectativa e também a situação do PEC. Vamos por parte. Eu conversei hoje com uma pessoa lá de dentro do Vasco, né, que tem acompanhado essa preparação no Uruguai. Todo mundo falou que hoje todos os atletas se apresentaram muito bem na questão da forma física, que eles ralaram bastante hoje lá no Uruguai, suaram bastante, que é natural também, que é início de temporada. Mas o Ramon e a sua comissão estão muito felizes, estão muito empolgados com todas as mudanças que eles solicitaram e que estão sendo feitas aos poucos. A chegada do Alexandre Matos, a chegada de novos profissionais, por exemplo, o Jomar Ottoni virou coordenador de performance do Vasco, ele que criou os processos e as performances no Palmeiras em 2015, entre outros profissionais que estão chegando. As melhoras pontuais no CT do Vasco da Gama que estão acontecendo também, pedidos do Ramon para ele renovar, tudo isso foi pedido e estão sendo atendidos. E o Vasco hoje, em relação ao Gabriel Peck e ao Orediano, também já adianto, já não conta mais com eles. A comissão técnica do Vasco já não conta mais com Gabriel Peck e nem com Orediano. O segundo, começo falando porque ele pediu para sair, então ele vai ser negociado. E o primeiro, no caso do Gabriel Peck, uma proposta aí por 70% dos direitos dele, 50 milhões de reais, cerca de 50 milhões de reais, o Vasco ficaria com 30%, então está muito bem encaminhada essa venda, é só uma questão mesmo de formalizar as coisas. Como eu falei, eu conversei com essa pessoa e ela disse que era uma proposta boa para ele e só vai ficar no Vasco quem quer ficar no Vasco. Não só no caso do Orediano, mas também do Gabriel Peck. E que com essas saídas, hoje o Vasco tem prioridades. Quais são as posições dessas prioridades? Pontas e a posição de volante. O Vasco pretende contratar para esse início de temporada pelo menos mais 4 jogadores. E hoje as prioridades são pontas e volantes, até porque os reforços que chegaram, João Vitor, David e também o Rojas, 2 reforços para a zaga, o Rojas faz a lateral direita e o João Vitor no zagueiro, e o David para a ponta. Então essa pessoa também me falou em relação a esses 3 reforços, que o Rojas é um cara de muita confiança do técnico Ramon Dias, que faz a lateral direita, faz a zaga e numa necessidade pode até fazer a posição de primeiro volante. O João Vitor, e aí abro aspas, jogador top, com enorme potencial e que em breve, se jogar tudo aquilo que ele sabe, pode até pleitear uma vaga na seleção brasileira. E o David, abre aspas, impressionou o quão forte ele é, absurdamente forte. Então são 3 jogadores aí aprovados pela comissão técnica e ao Vasco dando essa nova cara para esse time. Bacana, boas notícias então. A situação do Praxedes, como é que tá? Eu acho melhor até o Venê falar sobre isso, porque Venê, ele tá tem nessa mais apuração? informações do que eu nesse É o drone sentido. do Venê que tá voando aí? É um drone nosso aqui, Venedrosa, mas é isso, tá bem Eu encaminhado. tava de férias e o homem tava na ativa. Eu tive que fazer sua cobertura. Boa, 06. Boa, Tropa 06. de elite. Fatiou, Mas sobre o ousado. Praxedes, é isso, cara. O jogador encaminhado já, novo empréstimo. O Vasco pagando R$1.300.000. E aí tem uma opção de compra estabelecida ali de 3,5 milhões de euros. Ficou em euro, no fim das contas não ficou em real, por 65% dos atletas. Eu acho uma boa negociação, mais um empréstimo. Pedrosa pode até falar mais sobre isso. Acho que você comprar o jogador pela opção de compra que estava estabelecida anteriormente, a gente até mencionou isso aqui, seria um valor maior do que o Atlético pagou pelo Scarpa, por exemplo, jogador praticamente da mesma função. Enfim, eu acho que o Vasco foi bem. Por que foi bem, na minha opinião? Porque é um pedido do treinador. O treinador gosta demais do atleta, então eu acho que assim, a diretoria atendeu um desejo do Ramon Dias, que inclusive pediu para o Vasco pagar ao Red Bull Bragantino aquela multa para ele poder entrar em campo. Tá lá o Praxedes? Não. Ele só Tá. vai quando Dependendo tudo dessa isso assinar, situação, né? Eu acho que... eu olho da seguinte forma, o Vinic. Decisão técnica tem que ser feita pelo técnico. Quando ele pede a permanência do Praxedes, isso quer dizer que ele conta com o Praxedes, que ele gosta do jogador.
E eu acho que se a gente for pegar a última temporada, Flávio, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, muitos desempenhos de vários atletas, eles precisam ser levados em consideração, porque o momento ali não eram condições normais. Eram momentos assim, é vida ou morte. Todo jogo é vida ou morte. Então o Praxedes, que até foi bem em algumas partidas e caiu muito de rendimento no final dessa reta aí, ali, muitas vezes, o Ramon pode ter entendido que, cara, você deu o que você podia dar, mas eu ainda confio em você, eu gosto de você, avalie que você pode fazer parte do meu elenco. Eu apresento com o Paulinho. Perfeito, mesma coisa. E depois, no último jogo, o Paulinho foi lá e fez o gol. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu confio totalmente no Ramon, porque é um cara que faz avaliações perfeitas e se ele conta com o Praxedes, eu também conto. Mas concordo com o Vene de que esse valor de 16 milhões de reais, eu acho muito pro Praxedes. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar a novela Luiz Henrique, disputado por Flamengo, Fluminense e Corinthians. A gente vai mostrar também aqui um resumo. Por enquanto, como é que está esse mercado? Quem chegou no Flamengo, no Fluminense, Vasco, Botafogo, quem chega, quem sai, a gente vai mostrar isso para vocês. E eu quero ouvir a opinião deles também. Quem está melhor? De fora do Rio de Janeiro. E eu acho que o Campeonato Carioca serve muito para isso também. O Campeonato Carioca é como se fosse uma pré-temporada estendida, né? É importante demais ganhar. Eu quero ser campeão carioca, quero ganhar os clássicos. Mas esses jogos contra os clubes menores, eu acho que o Vasco realmente tem que ir para o seu torcedor que tá mais distante, né? Que não está aqui no Rio de Janeiro. É o momento para realmente se aproximar desse torcedor e o Vasco deve sim no Campeonato Carioca realizar jogos ali em outras praças. Já tá confirmado, né, que contra o Bangu o jogo será em Brasília no dia 28 de janeiro. Vamos começar a falar de mercado da bola então, que eu sei que é isso que vocês gostam, né? Primeiro, a gente começa falando sobre o uruguaio Terans, meia de 29 anos, que no ano passado estava no Atlético Paranaense, e muito foi falado, né, que o jogador estava na mira do Vasco, que o Vasco tentou contratar, etc e tal, mas a coisa acabou não acontecendo. O Terans foi pro Pachuca do México, né? Tá jogando lá no futebol mexicano desde a última temporada. Porém, na última semana, o jogador acabou se desentendendo com o treinador do Pachuca, o Guillermo Almada, e meio que já sabe, né, que não está muito dentro dos planos ali do treinador, não, né? O treinador não gosta muito dele, enfim, não vai ser muito aproveitado lá no Pachuca. Por isso, o Davi Terans quer retornar ao futebol brasileiro. Lá no Pachuca, ele fez apenas 12 partidas, né? Jogou muito pouco, não se adaptou ao treinador, e ele quer voltar ao futebol brasileiro. E a informação é que o Terans foi oferecido ao Vasco da Gama, informação da imprensa uruguaia. O Terans foi oferecido ao Vasco da Gama e, além disso, o seu representante também ofereceu o jogador ao Atlético Paranaense, seu último clube, e também ao Palmeiras. O Peñarol, lá do Uruguai, tem interesse no jogador, procurou o jogador, mas nesse momento ele foi oferecido a esses três clubes, né? Atlético Paranaense, Palmeiras e Vasco da Gama. Uma informação dos companheiros do Papo na Colina, né, portal que cobre o Vasco da Gama, é que o jogador saiu do Atlético Paranaense meio numa relação não muito boa, né, com o Alexandre Matos, que estava no Atlético Paranaense e agora é diretor de futebol do Vasco da Gama. Por isso, uma possível vinda do Terans para o Vasco é difícil de acontecer, já que a relação com o Alexandre Matos não seria das melhores. É claro que a gente vai aguardar e se tiver alguma atualização, alguma novidade em relação a isso, a gente vai trazer aqui no canal. Agora, a gente fala aqui do volante Gabriel, do Internacional, que foi sondado pelo Vasco da Gama, segundo a imprensa do Rio Grande do Sul. O volante Gabriel, de 31 anos de idade, recebeu sondagens de Vasco, Cruzeiro e Bahia, ainda sem propostas oficiais, né? Por enquanto, apenas sondagens. Ele recentemente teve o seu contrato renovado com o Colorado até 2025. E no momento, a intenção, né, do jogador é permanecer lá no Internacional de Porto Alegre. Mas o Vasco procura, né, um jogador para essa posição, o Vasco procura um primeiro volante, o Gabriel é esse primeiro volante, tem aquela característica, né, de volante marcador, volante brigador, enfim, é um jogador interessante, já jogou por Palmeiras, por Corinthians, 31 anos de idade, ainda não é velho, né, 31 é uma idade boa ali para volante, seria realmente uma investida interessante, mas o jogador tem contrato, né, com o Internacional e não é uma negociação fácil de acontecer. O Vasco fez uma sondagem, além de Cruzeiro e Bahia, que também estão de olho no jogador. O Vasco, nesse momento, né, vai priorizar contratações de volantes e de pontas, né? O Vasco vai precisar contratar jogadores de lado de campo, né, atacantes de lado de campo, porque o Vasco perdeu as suas duas principais peças ali
de jogadores de lado de campo, a gente pode dizer. O Orediano, que já está definido que não vai jogar mais pelo Vasco, né? O Vasco vai tentar negociar esse jogador, ele quer retornar ao futebol argentino, não sei se o Vasco vai utilizar o jogador como moeda de troca, enfim, se algum clube argentino vai chegar e vai comprar. Difícil imaginar, né, que algum clube argentino vai pagar o que o Vasco pagou pelo jogador, mas o Orediano não fica no Vasco, né? Não joga mais pelo Vasco, vai ser negociado. E o Vasco também perdeu o Gabriel Peck, que está indo para o futebol dos Estados Unidos. Informação já confirmada, né? Chegou aí o fim do ciclo de Gabriel Peck com a camisa do Vasco da Gama. Gabriel Peck não vai jogar mais pelo Vasco da Gama. A transferência do Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy já foi concluída e os clubes Vasco e Los Angeles já estão trocando ali documentos para a assinatura oficial do contrato do Gabriel Peck com o Los Angeles Galaxy. Os valores da negociação giram na casa ali dos 10 milhões de dólares, que dá quase 50 milhões de reais, algo em torno ali de 48,9, né, milhões de reais, podendo chegar a 11 milhões e meio de dólares, que dá 56,3 milhões de reais na cotação atual, dependendo ali de metas alcançadas, né, no contrato de venda do Gabriel Peck. Então essa venda pode chegar aí aos 56 milhões de reais por 70%, tá? O Vasco vai manter 30% do passe do jogador, os outros 70% foram negociados aí com o Los Angeles Galaxy. É realmente uma proposta muito difícil, né, de recusar. Enfim, Gabriel Peck provavelmente vai receber um grande aumento salarial lá no Los Angeles e chega aí o fim de um ciclo, né? Gabriel Peck está no Vasco desde os 8 anos de idade, né? Cresceu no clube, passou por altos e baixos, passou por momentos que a torcida criticava ele todo jogo, que a torcida não acreditava nele, mas deu a volta por cima, principalmente 22 e 23, né? A temporada de 2023 ele foi muito importante, foi um dos principais jogadores do Vasco e agora é coroado aí com essa transferência, rendendo, né, um grande dinheiro ao clube e saindo pela porta da frente. A gente só tem realmente que parabenizar o Gabriel Peck e desejar boa sorte a ele lá nos Estados Unidos. E agora o Vasco tem que buscar a reposição. Será que essa reposição vai ser o Luciano Rodrigues, que o Vasco está lá no Uruguai tentando negociar? Enfim, vamos aguardar. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa... Agora, sábado, aí já temos um jogo treino, né? Uma partida ali amistosa. Vasco vai estar encarando um time da segunda divisão do Campeonato Uruguai. A gente não tem o nome, vou tentar buscar para vocês para soltar aqui no vídeo de mais tarde, né? Então fica aí essa informação que sábado, a gente não sabe ainda o horário exato, né? Mas provavelmente no período da manhã, pelo fato de ser um jogo treino, Vasco vai estar fazendo um amistoso aí. Já vai ser, né, o primeiro contato, né, para o Ramon aí poder dar cara nova ao time. Já tem os contratados que viajaram, Robert Rojas, o João Vitor, o atacante David, tem os meninos da base que subiram, né, o Ryan, o JP, então vai ser bacana para ver o que o Ramon vai montar para levar o campo aí já nesse sábado. E agora falar um pouquinho sobre o mercado da bola, né? Porque o Vasco está muito próximo aí de anunciar a venda em definitivo do atacante Gabriel Peck, né? O Alexandre Matos aí fechando, né, mais uma venda aí nesse período curto desde que ele chegou ao Vasco, uma venda aí multimilionária. A gente está falando aí de quase 50 milhões de reais e tem mais. O Vasco vai manter 30% do passe do Gabriel Peck, né? Então, informação importante que vem aí, né, para poder, obviamente, trazer para os cofres do Vasco uma garantia que a gente vai poder reinvestir esse dinheiro aí em outras contratações, né? O Vasco que busca mais jogadores aí para esse início de temporada, né? Não vamos contratar só os 3 jogadores que já chegaram até o momento. A tendência é que o Vasco ainda busque mais 2 pontas, né? 2 atacantes de lado de campo, busque mais um centroavante, busque mais um camisa 10 e pelo menos mais um lateral esquerdo ali para ser reserva do Lucas Piton. Então essa situação do Peck, ela deve ser resolvida aí no decorrer dos próximos dias, né? E a venda lá para o Los Angeles Galaxy, né? Que é o LA Galaxy lá da MLS, deve ser concretizada aí provavelmente nos próximos 3 a 5 dias aí, tudo avançando e correndo da forma que realmente parece que vai acontecer. O Peck não deve mais vestir a camisa do Vasco, ele que nesse momento está servindo a seleção brasileira sub-23, né, pré-olímpica, junto com o Marlon Gomes, né, que é outro jogador do Vasco aí que deve voltar após a competição pré-olímpica. E agora falar de outros assuntos referentes ao mercado da bola. Parece que nessa sexta-feira aí tem uma reunião marcada entre o Alexandre Matos e os executivos, né, do Liverpool, lá do Uruguai, né, para poderem definir a compra do Luciano Rodrigues, né, a 777.
já deu aval, né? Já liberou ali a contratação do jogador, o próprio Ramon Dias também já deu ok, né? Já ali confirmou que o jogador interessa ao treinador, né? Um jogador de 20 anos, e tem até uma curiosidade, né? Nesse momento, o Vasco está hospedado no mesmo hotel que a seleção uruguaia sub-23, né? Que é a seleção que vai jogar o pré-olímpico contra o Brasil, inclusive, está hospedada. Ou seja, o Luciano Rodrigues, ele está no mesmo hotel que o Vasco da Gama nesse momento, e com isso aí acaba facilitando, né? O empresário, ali os executivos ali vão poder sentar para conversar com o Alexandre Matos aí e dar um fim aí a essa situação, se Deus quiser, de uma forma positiva, né? O Vasco perdendo o pé, que obviamente tem que correr atrás de outras peças de reposição, e eu acho que a contratação desse jovem talento, né? Um jovem muito promissor, pode vir a ser realmente uma contratação bem importante para o Vasco. Vamos falar agora de Terãs. Pois é, Terãs que todo mundo como todo mundo lembra, né, ano passado foi muito especulado, foi muito falado, né, em relação à possível saída dele do Furacão, uma vinda dele para o Vasco. Naquela ocasião, quem trabalhava no Atlético Paranaense era o Alexandre Matos, mas acabou que o Terãs foi vendido para fora do Brasil, né? E a informação que chegou até a gente ontem à noite é que o empresário do jogador teria oferecido ele ao Vasco, né? Mas pode não acontecer essa negociação, porque parece que ano passado, quando o Terãs saiu do Furacão, né? Quando ele saiu do Atlético Paranaense, os dois não saíram ali em bons termos, né? Parece que o Alexandre Matos e o Terãs teriam discutido ali em relação a questões ali da venda do jogador, né? Parece que o Terãs não ficou muito satisfeito ali da forma que a negociação aconteceu, né? E parece que teve ali uma, entre aspas, troca de elogios entre o jogador e o Alexandre Matos ano passado. Então, por mais que ele tenha sido oferecido ao Vasco nesse momento, a tendência, né, que realmente o jogador não venha a ser aí contratado por essa questão aí de não ter, né, um bom relacionamento com o executivo de futebol, que hoje é o cara ali que manda, né, no futebol vascaíno. Mas enfim, lembrando a vocês aí que o Vasco obviamente vai ter aí o período aí agora de janeiro, fevereiro até março para contratar mais jogadores, né? A janela ela só se encerra no dia 10 de março, então apesar da gente estar ansioso, apesar da gente estar querendo, né, que o Vasco anuncie novos nomes, a tendência é que o Vasco aos poucos vá fazendo essas contratações, né? O ideal seria que os jogadores chegassem para a pré-temporada, né, para fazer esse trabalho inicial junto ali com o restante do elenco. Mas se tiverem oportunidade de mercado ali depois da pré-temporada, durante o Campeonato Carioca, é óbvio que o Vasco vai fazer essas contratações pontuais aí para a temporada de 2024. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, deixar um recadinho aqui da 1xBet, né? Porque os campeonatos já estão voltando, o Campeonato Carioca